Bom dia, amigos! Vamos para o quarto ensino. Princípio de um casamento cristão abençoado. O casamento cristão é uma das grandes bênçãos de Deus para a humanidade. Isto ocorre porque um lar de pessoas que vivem na presença de Deus acrescenta muito valor à sociedade como um todo. A família que vive de acordo com o mandamento divino cria um ambiente de paz, restauração, motivação, prosperidade e evangelismo. Por isso, é extremamente importante que conhecemos seus fundamentos, características e como desenvolver um casamento feliz. Você vai saber sobre tudo isso nesse estudo maravilhoso que nesse momento vamos adentrar com vocês. Leia até o final e aproveite e fique conosco. O que a Bíblia diz sobre o casamento? A recomendação do casamento na Bíblia é a de que o cristão não deve casar-se com o não cristão. Isto é, não deve se colocar um jugo desigual com ele. Segundo os Coríntios 6, 14 e 15, a expressão jugo desigual, na origem grego, é heteroségio, concordância de Strong e significa submeter-se a jugo desigual ou diferente, estar desigualmente unido, ter comunhão com alguém que não é semelhante. Segundo os Coríntios 6,14, onde o apóstolo proíbe os cristãos de terem relações com idólatras. Portanto, ao pensar em casamento, o cristão não deve cogitar a possibilidade de casar-se com o não cristão, pois essa é a recomendação bíblica. No decorrer do texto, Paulo, o apóstolo, apresenta a seguinte pergunta: ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Abelial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Para o casamento cristão tenham sucesso, é muito importante que os dois tenham uma maneira de pensar no que se refere ao compromisso com Deus. Se ambos forem cristãos, a palavra de Deus será o seu guia na tomada de decisões, para regar o amor, para ensinar aos filhos, para impor limites ao lar. O homem e a mulher são os sacerdotes da família. Sendo assim, eles devem amar a palavra e honrá-la. Ao casar com um descrente, o cristão abre a brecha da desigualdade. O poderoso princípio da concordância descrito em Mateus 18, 19, não estará em vigor, porque um dos dois não crê da mesma forma. Além disso, quando o cristão casa com o não cristão, na maioria das vezes ele sofre em diversos pontos do casamento, principalmente na santificação. Apenas uma parcela mínima de cristãos que casam com o não cristão deve sucesso com relação à fé em suas famílias. O que ocorre na maioria é que a família fica dividida entre a forma de comportamento secular e cristã. Quais os princípios de um lar cristão? A base do casamento cristão deve ser a palavra de Deus. Mateus 7, 24, versículo 26. Observe que no texto em destaque, o Senhor Jesus Cristo chama de prudente aquele que construiu sua casa sob suas orientações. Portanto, para que o casamento seja bem sucedido, é necessário que o casamento tenha um bom relacionamento com a Bíblia Sagrada. Ir à igreja é muito importante, contudo não é o suficiente. É necessário que o casal que, como já vimos, são os responsáveis pelo lar, separem tempo com regularidade para ler a palavra de Deus e orar. Exatamente, esta é a recomendação que o Senhor Deus fez para os filhos de Israel, antes que eles se tornem uma grande nação. Deus começa a estruturá-los com bons princípios familiares. Deuteronômio 6, 5, 8. Ou seja, a base para uma família saudável deve ser os mandamentos e os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Como ter um casamento abençoado? Olha, para ter um casamento abençoado, é imprescindível que o casal comece pedindo a bênção de Deus. Segundo Samuel 7,29 nos diz: no Brasil é muito comum nos nossos dias que os casais se juntem, chame-se esta união de estável. A depender do tempo, ela se dá quando o homem ou a mulher decidem viver como casados, mas não fazem juridicamente. Já o casamento é definido da seguinte forma: assim sendo para leite, casamento, vínculo jurídico entre o homem e mulher que seja unem material e espiritualmente para constituírem uma família. Esses são os elementos básicos, fundamentais e lapidares do casamento. Isso significa que a primeira atitude do casamento cristão é oficializar sua relação, pelo menos judicialmente, por meio do casamento no civil. A celebração religiosa não é obrigatória. Deve ser feita de acordo com as condições financeiras do casal. Caso seja precária, é possível convidar o pastor para ministrar a bênção de Deus sobre a união.
O casamento cristão não deve ser um peso. O mais importante é a união e a obediência a Deus, visto que é a parte determinante da recomendação bíblica em Hebreus 13:4. Ou seja, se você quer um casamento abençoado, siga os conselhos bíblicos. Não siga padrões do mundo, nem conselhos de ímpios. Como resolver as crises no casamento? Embora esteja alicerçado na palavra de Deus. Não é incomum que o casamento cristão passe por momentos de crise. Assim, sendo é muito importante que um dos cônjuges busque intimidade com Deus, por meio da palavra e oração. A promessa é que o Senhor cuida da vida de seus filhos. Isto inclui todas as áreas da nossa vida, sendo o casamento uma delas. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Salmo 37, 18 e 19 é o que diz a Bíblia. Ou seja, em dias de casamento, em crise, a graça de Deus é indispensável. Faça de Deus o conselheiro do seu casamento. Muitos casais elegem os pais, os avós ou algum familiar, amigos, líderes, enfim, e colocam nesses postos importantes de sua vida. Eles escolhem seguir o que essas pessoas dizem. Contudo, muitas vezes, a presença de outra pessoa pode afetar o relacionamento do casal. Não estou dizendo que você não deve pedir conselhos a outras pessoas, mas quero deixar bastante claro que a soberania do seu lar deve pertencer a Deus. O casamento cristão é a união homossexual. Ele respondeu: você não leram que no princípio o Criador o fez homem e mulheres e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Mateus 19, 4, versículo 5. Muitos questionam o fato de Jesus não ter falado diretamente sobre a união, mas se olharmos bem, vamos perceber que ele falou. Portanto, atenção, em Mateus 19, 4, versículo 5 diz: veremos que ele falou. Nele o Senhor ratifica, ou seja, reforça que a vontade de Deus para o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Devemos ter em mente que um dos propósitos principais do casamento é a continuação da raça humana, e isso ocorre por meio de relação sexual sadia entre o marido e a sua esposa. Gênesis 1, 28. Ainda nesta linha, é muito importante que façamos uma análise, história do termo casamento, para que tenhamos uma noção mais profunda da utilização da palavra pelos nossos antepassados. E você pode fazer acessando análise completa do termo em um casamento. O casamento cristão é uma bênção, ter um lar na presença de Deus. Nos garante paz e segurança, mesmo em meio às maiores adversidades. Fica fácil perceber que só alcançamos êxito em nossa família se ela for dirigida pela palavra de Deus. Para isso, é necessário que pais cristãos invistam tempo na leitura da Bíblia, na oração e na comunhão familiar. Só assim construiremos um lar onde o Espírito Santo é bem-vindo. Por fim, eu gostaria de conhecer a sua opinião. Deixe seus comentários ou dúvida. Sua participação é muito bem-vinda. Além disso, compartilhe o maior número possível de pessoas, amigos, parentes e etc. Eles vão gostar de saber mais sobre o tema desta palavra maravilhosa de Deus aos nossos corações. Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.